Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou a pregadora Tia Lu e hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheci, já admiro muito, é a tia Fabi. E ela tem tanto conteúdo, tanta coisa para passar, gente, que eu falei, eu não posso deixar essa oportunidade de passar. Eu tenho que trazer ela aqui no canal. Vocês precisam conhecer a tia Fabi. E a tia Fabi está começando agora com o canal do YouTube. Então eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de todas as pessoas, inclusive para a minha, tá bom? Tia Fabi, qual cidade você é e de qual igreja você é? Também, eu sou da cidade de Sorocaba, eu sou da Igreja Batista Filadélfia, do Júlio de Mesquita, do pastor Marcos e da pastora Laís. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Tia Lu, é um prazer, viu? É muita alegria. Obrigada Alegria pelo toda nossa. convite. A tia Fabi, ela está no Ministério Infantil desde quando ela tinha 15 anos. Olha que benção, gente. É por isso que eu falei que ela tinha muita coisa legal aí para passar para gente, né? Ó, tem É algumas verdade. pessoas que já chegou, que é a Daphne. Paz do Senhor, Daphne. Também tem mais alguém aqui. A Elizabeth já chegou. Que Deus abençoe sua vida. E a tia Fabi, ela trouxe aqui um tema muito interessante, que muitas pessoas ainda têm dúvida, né, tia Fabi? Pode começar aí, Fabi. Tá bom. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né? O assunto ele é bem grande mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como você ministra a aula, como preparar a aula para as crianças, né? Antes de falar sobre o preparar a aula, lógico que, primeiramente, tudo inicia com a oração, né? A gente tem que pedir a orientação de Deus e aí sim nós vamos preparar a aula. Eu gostaria de deixar só uma palavrinha falando sobre a capacidade de crer das crianças. É comprovado cientificamente que quanto mais tempo passa, quando a criança ainda não conhece a palavra de Deus, e conforme ela for crescendo, quanto tempo mais passa, mais difícil fica para ela crer. Ele fala que a mente não convertida fica mais longe de Deus, mais difícil de ter a conversão. Então, isso é muito importante para a gente começar lá desde o bebezinho, desde as crianças, os pequenos, de levar a palavra de Deus. E aqui também, que eu marquei aqui, é uma pregação que eu vi essa semana sobre o Ministério Infantil, que eu achei muito importante, né? Nós cuidamos dos cordeirinhos, né? E a Bíblia fala, né? Jesus fala para a gente apacentar. E alguns pastores, eles chegavam até dormir ali na porta do aprisco, de tão cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. E é assim que nós temos que ser com os cordeirinhos, né? O quanto eles são importantes para Jesus. Foi feita uma pesquisa também sobre a preparação da aula, né? Quando você vai preparar uma aula do Ministério Infantil. Quanto tempo você prepara a sua aula antes? Uma semana antes? 3 dias antes? No mesmo dia? Ou às vezes não dá? E com essa pesquisa, viu que o que ganhou foi no mesmo dia e às vezes não dá para preparar a aula, né? Infelizmente, eu sei que com a correria do dia a dia, acaba ficando de lado, mas a gente não pode deixar de lado, a gente tem que colocar como uma prioridade mesmo, né? De preparar, de fazer o melhor para o Senhor. E aqui na Bíblia, ela fala assim também, um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12:7. Ele fala assim: dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, o que ensina, aprimore, aperfeiçoe. E é isso que a gente está fazendo hoje, né? Aprendendo, um vai aprendendo com o outro.
né? Nós vamos compartilhando e vamos aprendendo. Então, quero começar aqui falando. Eu não consigo falar só no. Eu preciso muito de visual, eu particularmente para mim. Então, por isso eu preparei um visual para vocês também, tá? Sobre preparando o culto. Eu vou mostrando para vocês por aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Dá para enxergar? Opa. Dá para enxergar? Bom, preparando o culto. Como que eu vou preparar o meu culto infantil? Né? Então, aqui, primeiro de tudo, eu tenho as boas-vindas. Olha que legal, a Cláudia está falando que prepara antes. É verdade, Cláudia. Pelo menos uns 7 dias a gente já tem que vir pensando no assunto, já tem que vir procurando um pouquinho aqui, ali, porque a gente vai ver que não é tão simples assim. Tem que ter uma preparação, né? Então, primeiro tem as boas-vindas, depois a gente vai falar um pouquinho de cada, tá? A oração, o louvor, a oferta, o lanche. O lanche é muito importante, porque tem criança, dependendo da região, do lugar, que vai na igreja só por causa do lanchinho. Tem criança que passa o domingo todo saindo com os pais e sai de manhã e vai na casa de um, vai na casa do outro e chega na igreja com muita fome. E de barriga vazia a gente não consegue prestar atenção, na verdade? Então, o lanchinho ele é muito importante também. O versículo, só voltando no lanchinho, o que é muito importante é fazer uma pesquisa, ter anotado, né, um relatório com os pais, ver se a criança tem alguma intolerância ou alergia a algum alimento, né? Porque eu fiquei sabendo até esses dias, a gente tem contato com as tias de Ministério Infantil, que teve um caso que a tia acabou dando pirulito e a criança era diabética. Então, e a criança não deu tempo, ela chupou o pirulito, era pequenininho. E a mãe ficou muito nervosa com essa situação. Então, é importante sim, se for visitante, já pergunta para a mãe na porta, né? Então, tem o versículo que é importante, a história bíblica e atividades, que é o resgate do objetivo. Resgate do objetivo. Deus falou muito comigo enquanto eu estava preparando essa aula sobre objetivo e eu vou falar com vocês. E no final eu coloquei a lembrancinha. A lembrancinha, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. A lembrancinha, ela é importante também. Sabe por quê? Porque a criança vai olhar para a lembrancinha e ela vai lembrar da aula, ela vai lembrar do que foi falado. Olha, eu tenho aqui uma lembrancinha. Pode ser qualquer lembrancinha, ou você faz aquela marca-página de colocar na Bíblia, é legal, eles gostam. Aqui eu fiz um chaveiro, foi uma aula que eu dei sobre a luz do mundo, fiz um chaveiro de lembrancinha para as crianças. Então tem, ou você faz um cartãozinho com uma balinha, né? Se a criança pode consumir a balinha, faz um cartãozinho com uma balinha para ela ver que você teve aquele tempo para ela, que ela é importante, e depois ela vai lembrar, ela vai olhar para aquela balinha, ela vai lembrar da sua aula, ela vai olhar para aquele cartãozinho e vai lembrar o que foi falado. Mesmo que fique amassado, né? Meu filho fala assim para mim às vezes, eu tenho um filho de 10 anos, e ele veio preparando aula, ele fala, mãe, as crianças vão jogar isso. Eu falei, filho, é feito com amor, é feito de coração, e o Espírito Santo vai fazer elas lembrarem da aula. Que às vezes ele fala, acho que fica com um pouco de ciúmes de ver toda a nossa dedicação ali
ir preparando, lógico que sempre tem lembrancinha para ele, né? Independente da idade que eu dou, tem a lembrancinha para ele também. Vamos lá. Então, primeiro a gente vai começar com as boas-vindas, que é uma roda de conversa. Enquanto as crianças vão chegando, vão conversando, elas gostam de conversar, gostam de contar como que foi a semana, elas precisam disso. Então, as boas-vindas é um momento de testemunho, né? Ali você vai conhecendo mais a sua criança. É a oportunidade que você tem de conhecê-la, né? Antes de entrar no detalhe da lição, eu anotei aqui, eu peguei aqui, o tempo de atenção de cada criança. Depois, se vocês quiserem as informações que está aqui, o tempo, aí eu passo para vocês, tá bom? No final, depois, acho que a tia Lu vai deixar meu contato e eu passo certinho para vocês. Por exemplo, uma criança de 3 anos, você vai lá e dá uma aula para a criança de 3 anos e conta uma história de 15 minutos. Aí a criança, no meio da aula, ela já começou a conversar, já começou a distrair, e você fica toda frustrada, porque você fala, eu preparei a aula, nossa, mas eu preparei com tanto carinho, faz uma semana que eu estou preparando essa aula, e virou bagunça. Não é, não é problema seu, não é da criança, é que a criança de 3 anos, a atenção dela é de 6 minutos e você começou a falar com ela uma história de 15 minutos. Então, nós temos que ficar atentos, sim, né? A criança de 10 anos, ela fica de 20 minutos a 50 minutos. Ela tem uma atenção maior. Mas os pequenininhos, quanto menor é menor a atenção, quanto maior a idade, vai aumentando a atenção. Mas tem alguns estudos falam também que a nossa capacitação de concentração está cada vez menor. Então, mesmo que tenha aquele tempo estipulado aqui, você falou assim, não, é estudo científico, é psicologia, mas se a sua aula de 10 minutos não está dando certo, mesmo no tempo certo, está virando bagunça, a gente tem que ver o que está acontecendo. A estratégia da aula, se é o tempo deles que diminuiu, precisa de um tempo menor, precisa dividir, fragmentar um pouquinho mais essa aula, colocar uma outra atividade junto, né, para ter a atenção da criança. Mas isso é você que vai observar, né? Cada criança é especial, cada criança é diferente. Então a gente tem que observar cada uma. Vamos ver a outra página. Então, primeiro tem esse tempo. E daí aqui, coloquei aqui um pouquinho sobre a lição bíblica. Tá dando para ver, gente? Tá dando certinho para ver? Olha, aqui na lição bíblica tem o ensino principal, o objetivo, que é muito importante, quebra-gelo, a lição. Dentro da lição tem o problema e tem a solução. Tem a conclusão e tem um apelo. Olha, eu coloquei aqui para a gente poder colocar. Quando você for preparar a sua aula, aí você coloca cada um no seu lugar. Então, isso, gente, é na preparação da aula, tá? Não estou falando para vocês no momento lá da aula. No momento da preparação, em casa, eu vou ver qual que é o ensino principal, qual que é o objetivo. Deixa eu pensar num quebra-gelo para iniciar essa história. Deixa eu ver essa lição, a conclusão e o apelo. É difícil de virar aqui.
É um monte de papel, mas vou virar aqui para vocês. Isso que está demorando um pouquinho. Olha, gente, a importância do visual. Eu amo visual. Olha, eu tenho a minha Bíblia, né? Que eu levo também durante as aulas online também. Mostro a Bíblia, as crianças ficam apaixonadas, né? Mostro que todas as aulas a gente fala. Olha, na Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente tem que mostrar para eles que a nossa história sai da Bíblia. Tudo que a gente fala está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Aí tem um visual, tem a luva. Aqui foi uma história sobre o pastorzinho, sobre a ovelha. Né? Então, o visual, ele é muito importante. Aqui atrás de mim, eu coloquei alguns visuais também. Aqui foi um visual um pouco improvisado, mas eu não consigo fazer uma aula sem o visual. Tenho que... Aqui eu peguei um prato de plástico para fazer o visual, mas não dá para fazer sem o visual. Alguma coisa as crianças precisam ter para ver, né? Aqui foi o plano da salvação, que eu acabei colocando no prato plástico. Ai, que bom, tia Lu, tá enxergando, tá dando certo de ver os papéis, então tá bom. Aqui foi o plano da salvação. Atrás aqui, eu vou tirar só um pouquinho, tá, gente? Para vocês enxergarem. Aqui eu coloquei a casa na rocha, a casa na areia, o cimentinho. Ali foi uma aula sobre a luz do mundo. E teve outros visuais que eu não consegui colocar aqui. Mas o visual, ele é muito importante. As crianças precisam do visual. Aqui estudo também falando sobre visual. Olha, o visual, ele acelera o aprendizado, ele desperta o interesse nas crianças, torna o aprendizado permanente. 90% de informação transmitida ao cérebro é visual. Olha que interessante. 40% das pessoas respondem melhor para informação visual do que para um texto simples. E sabe o que é muito importante? Falando em visual, quando eu falo em visual, eu também falo em inclusão. Como que está a inclusão na nossa igreja? Né? Já lembrando que amanhã é 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E na inclusão, eles precisam do visual, muito. Então, o visual, ele é desde os pequenininhos até os maiores precisam, todos. Mas que tipo de visual? O visual, ele pode ser figuras de revistas, ele pode ser flanelógrafo, né? Apesar de parecer algo um pouco passado, flanelógrafo, mas ele dá para usar, tem bastante gente que usa ainda, tem o avental, né? Tem cartaz, fantoches, filmes, desenhos, EVAs. Então, tem uma infinidade aqui de visuais, né? Então, a gente tem que explorar na internet, quem consegue imprimir, dá para imprimir também. Hoje eu vou fazer Se eu fosse falar para vocês, olha, o objetivo é assim, a lição principal é assim, eu acredito que não ficaria tão claro. Então, para não ficar em dúvida, eu gosto muito de falar em exemplos, tá bom? Então, tudo que eu for colocar hoje, eu vou colocar em Marcos 4, 35, 41. Jesus acalma a tempestade, tá bom? Tudo que eu for falar aqui vai ser sobre Jesus acalma a tempestade.
A pastora Eliana aí, paz, pastora Eliana, do Caminho da Paz. Deus abençoe. Olha, a pastora Eliana falou que eu fiz um flanelógrafo como se fosse um MacBook. Olha, eu não vi, não sei como que é. Quero ver. Que legal, que legal. A tia Lúcia tá aí também. A Francine, que bom. Olha, o ensino principal, falando sobre Jesus acalma a tempestade, qual que é o ensino principal? Jesus quer te dar paz quando você estiver com medo. Então, quando eu estiver preparando a minha lição em casa, a, a minha aula, eu vou ler na Bíblia. Gente, sempre a Bíblia, tá? Posso ter um livro paralelo, um livro de estudo, sim, mas a nossa lição é tirada da Bíblia, que é a palavra de Deus, e a criança tem que ver, sim, que você tirou da Bíblia, né? Então, olha, Jesus quer te dar paz, né? Depois que você leu lá, você viu sobre a tempestade, Jesus quer te dar paz quando você estiver com medo. Eu tenho que fragmentar toda a minha lição na hora do preparo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o objetivo. Sobre o objetivo, Deus falou muito comigo ontem, gente. Eu vou contar por quê para vocês. O objetivo. O meu objetivo, quando eu faço a lição, é que as crianças mudem a maneira de pensar, sentir, agir, tudo conforme a palavra. Você deve sempre confiar, claro, no agir do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai agir na vida da criança. Mas você também tem um papel de transmitir, de ser o canal usado ali por Deus para falar na vida das crianças. O Espírito Santo é quem vai completar. Você vai ali colocar sementinha. Depois o Espírito Santo vai regar, vai crescer, né? Então, o objetivo, por que eu preciso de um objetivo? Ele me dá significado ao ensino, ele me dá direção aonde eu quero chegar com aquele ensino, o que eu quero que a criança aprenda, o que eu quero que ela aprenda. Ajuda o professor a avaliar o seu trabalho. É muito importante isso. Ajuda o professor a avaliar o seu trabalho. Eu preciso avaliar o meu trabalho? Ah, mas eu faço para o Senhor, eu faço para Deus. Vou ter que avaliar o meu trabalho? Eu até coloquei aqui, que é uma parte da pedagogia, que é ação, reflexão e ação. Por que o professor no ensino secular, né, o professor de escola, ele prepara a aula, ele dá a aula, aí depois ele faz a reflexão sobre a aula dele, ele conseguiu chegar no objetivo, conseguiu alcançar aquilo que ele queria? Ai, minha aula não foi legal hoje, eu preciso mudar de estratégia, eu preciso fazer diferente. Aí vai fazer uma nova ação. Por isso que chama ação, reflexão e ação. Nós também precisamos fazer isso na nossa aula, sabe? Eu também trabalho em escola, em educação infantil. No meu secular, eu trabalho em educação infantil. E eu trabalhei uma vez com uma amiga e era incrível como dava certo e como eu aprendi na prática mesmo esse ação, reflexão, ação. Nós fazíamos um trabalho com as crianças, às vezes fazia algum procedimento, às vezes alguma rotina com as crianças. E sempre no final do dia ela chegava assim para mim. Foi no meu primeiro ano na, de, no ensino secular, né? Trabalhando na educação infantil. Aí ela falava assim para mim: não deu certo hoje. Você percebeu que aquela parte não ficou legal? Falei, é verdade.
que a gente pode fazer amanhã? Vamos mudar? Amanhã vamos fazer assim? Vamos mudar? Vamos fazer desse jeito? Vamos mudar? Primeiro a gente faz isso, depois faz aquilo? E na maioria das vezes dava certo. Na maioria das vezes. Tinha vezes que não dava. E daí, no outro dia, não deu certo de novo. Vamos ver? Vamos mudar? Ai, que legal, deu certo. Até dá certo. Que é ação, reflexão e ação. E nós temos o Espírito Santo para fazer essa ação, reflexão e ação. Então, nós vamos agir, nós vamos refletir, deu certo. Espírito Santo, não deu certo. Por que que hoje não foi legal? O que que eu preciso fazer? Me dá estratégia. E daí eu vou fazer a minha nova ação. Por quê? Voltando lá na palavra. Porque eu preciso fazer ação, reflexão e ação, porque lá em Romanos 12:7 fala que eu tenho que me aperfeiçoar. Então é muito importante. Então o meu ensino, né, o meu objetivo, ele também tem que ser breve, claro, específico e prático, né? Então é muito importante essa parte do objetivo. A criança, o meu objetivo, pensando na lição da tempestade, que eu falei que nós vamos usar como exemplo no dia de hoje. O meu objetivo, a criança irá confiar que Jesus dará paz em todos os momentos. Eu quero que a criança confie que Jesus vai dar essa paz para ela em todos os momentos, independente da situação. Nessa situação que nós estamos vivendo, quantas crianças precisam de paz, né? Então, aqui, o objetivo é o principal de todos. Sabe por quê? É através dele que faremos o apelo no final. É através do objetivo que eu vou chegar no meu apelo. Falando mais um pouquinho sobre o objetivo, vou falar para vocês por que Deus falou muito comigo nesse objetivo. Toda vez que meu filho ia para aula, né, ou participava de uma aula, eu falava: filho, como que foi? O que você aprendeu hoje na aula, no culto infantil? Mãe, não aprendi nada. Falei: filho, como que você não aprendeu nada? Mãe, já sei, tudo que falou eu já sabia. Tudo que falou, hoje contou a história de Davi, mãe, tudo que fala lá eu já aprendi em casa. Porque aqui em casa a gente, desde pequenininho, lê a Bíblia antes dele dormir, a gente tem aquela Bíblia, né? Antes era aquela Bíblia com figuras, agora como ele tem 10 anos, é a Bíblia já, nossa, né? Mãe, ai, você já contou aquela história para mim, já sei isso. Então, toda vez o meu filho falava assim, e eu ficava com meu coração angustiado. Eu falava: filho, mas na história de Davi, a professora não quis falar sobre o Davi. A palavra de Deus, ela se renova todo dia, ela fala com a gente de uma maneira diferente, sabe? Você tem algum gigante? Aí eu ali fazer a interpretação para ele. Você tem algum gigante na sua vida? A tia falou sobre problema, sobre gigante. Então isso me incomodava muito. E ontem preparando, né, quando eu estava preparando aqui para vocês a aula de hoje, Deus falou muito comigo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por quê? Para o meu filho, para ele a história de Davi ele já conhece. Então ele não vai vivenciar. Ah, tá bom, mas eu não vou ser igual Davi. Ou na tempestade. Ai, mas eu não vou lá no meio do mar, eu não sou pescador e nem vou vivenciar. Então, comigo, legal que isso aconteceu lá no passado. Mas hoje, para mim, então ele focava muito na história. Aí, Deus falou muito comigo sobre objetivo. Até na minha aula. Eu falei: filho, e quando a mãe dá aula? Quando você vai na minha aula? Mãe, tudo que você fala eu já sei. Eu falei: Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia. O que que precisa, Senhor? Foi aí que Deus falou comigo. Precisa focar
no objetivo. O que eu quero com aquela lição? O que eu quero, onde eu quero levar as crianças? Elas precisam entender mais o objetivo. Né? Então, aqui eu até coloquei aqui, melhor é o fim. E a gente tem até um versículo que fala isso, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, o objetivo é um dos principais, porque tem a lição, mas muitas vezes a criança já conhece a lição. Jonas, por exemplo, a criança fala, de novo essa história de Jonas. Mas o que eu quero ensinar com Jonas? Eu quero ensinar que Jonas, a parte de obediência que faltou, né? Que Jonas desobedeceu, ou eu quero ensinar que mesmo Jonas, com as falhas, Deus amou ele, deu uma segunda chance, que Deus ama a criança, independente do que ela faça, Deus continua amando e quer dar uma segunda chance para ela. Qual é o objetivo? O que eu quero ensinar? Então, isso falou muito comigo. Aqui eu tenho também na lição bíblica. Antes de começar a lição bíblica, ai, secou minha garganta, gente, perdão. Antes de começar a lição bíblica, eu tenho que chamar a atenção das crianças para a lição. Então, eu chamo de quebra-gelo. O quebra-gelo é uma introdução para despertar o interesse das crianças. Você faz isso na sua aula? Como que ele pode ser esse quebra-gelo? De repente, eu posso colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei uma foto de um barquinho, tá vendo? No meio das ondas. Mas, gente, olha aqui esse barquinho, olha uma foto que eu vi. Nossa, eu fiquei pensando, imagina o que será que pode acontecer com esse barquinho? Nossa, tia, eu acho que essa onda vai pegar ele e vai morrer todo mundo que tá aí, tia. Aí eles começam a interagir sobre a foto. E, tia, começa a despertar o interesse. Ou a menininha aqui, ó. Ui, aqui, ó. Oi. Aqui a menininha falando sobre medo, né? Eu mostro essa foto aqui. A criança, ela tá com medo. Você já sentiu medo alguma vez? Nossa, do que você tem medo? Nossa, você sabe que na Bíblia tem uma história, eu tenho uma história para contar para você de umas pessoas que ficaram com muito medo. Elas estavam no meio do mar. Sabe o que aconteceu? Começou uma tempestade. Aí você já pega aqui, ó, o seu, né? Você já leva suas coisas e começou uma tempestade. E eles começaram a ficar desesperados. Né? E daí você já começa a entrar na história. Então, mas você puxou ali para o medo. Do que ela tem medo? Você trouxe primeiro para a vida dela, primeiro para a vivência, primeiro para a opinião dela, né? E aí você começa a história. Daí tem o desenvolvimento da história, né? Jesus acalma a tempestade. É a nossa história. Qual que é o problema da história? A tempestade. Então, na história que eu estou lendo, que eu estou ali na Bíblia, eu vou olhar, nossa, qual que era a dificuldade? Por exemplo, o cego Bartimeu. Qual que era o problema? Ele não enxergava, não é? Aqui, qual que é a solução? A solução. Jesus acalmou a tempestade. Então, primeiro você tem que encontrar qual é o seu problema e qual é a sua solução. Tudo tem que ficar muito claro na sua mente. E aí, o Espírito Santo vai trabalhando no momento da sua aula. Tá? Tudo tem que ficar muito claro. Se fosse do cego Bartimeu, qual que era o problema? Ele não enxergava, né? E a solução? Ele voltou a ver, né? Jesus fez ele ver. Ele começou a ver, na verdade, né?
Ele é cego de nascença, ele começou a ver. Então, toda a história a gente tem que olhar. Agora, a hora da história. Depois de você ver todos esses pontos, ver lá qual é o objetivo, qual é o problema, qual é a solução, agora você vai desenvolver a sua história. Então, você vai ter uma Bíblia. Hoje tem a internet que nos ajuda muito, então você consegue procurar no Google, estudo. Tem que tomar muito cuidado, né? Não é entrando em qualquer estudo também. Mas tem estudo, tem dicionário, tem algumas igrejas que têm apostilas que trabalham junto. Então, tudo que você tiver, tem os mapas, tem bíblias de mapas. Nossa, tem uma bíblia que eu tô sonhando para comprar. É uma bíblia cronológica e tem uma outra que é uma bíblia visual de mapas. Deve ajudar muito, né? Para ajudar muito na hora de preparar as aulas. Então, daí você começa a preparar a hora da história. Depois que você desenvolveu toda a sua história, você vem para conclusão, né? Lembrando que você tem um objetivo. Nunca pode esquecer o seu objetivo. Qual foi a conclusão da história? Os discípulos ficaram impressionados com o poder de Jesus, que acalmou a tempestade. Então, você acaba unindo, ligando aí a conclusão com um apelo. Você vai falar, assim como Jesus acalmou a tempestade e acalmou também o coração dos discípulos, ele quer te dar a paz em todos os momentos. Aí você faz um apelo para a criança que ainda não conhece Jesus, que ainda não é salva. Essa paz só pode ter aquele que recebe a Jesus no seu coração. Aí você já passa para a criança a mensagem da salvação. E não podemos esquecer também daquelas crianças que já são salvas. Temos que falar com ela também, porque ela vai falar: eu já recebi Jesus, então estou de boa. Não. Você que já recebeu Jesus no seu coração e quer que ele continue guardando a sua vida, te ajude a continuar confiando que ele está com você, que ele continue acalmando o seu coração. Então você vai reforçar para ela. Coloque a mão no seu coração, a gente vai orar também. Então, tem as duas orações para as crianças que ainda não aceitaram Jesus, que não conhecem Jesus, e aquelas que já são salvas. Elas também precisam reforçar, assim como nós na igreja, né? Quantas vezes a gente vai na igreja e tem um apelo, né? E a gente sempre precisa se consertar e pedir ajuda de Deus. Aí deu a conclusão da sua lição. Aí chegou a hora do versículo. O versículo também é baseado na nossa história, que Jesus acalma a tempestade. Repetição para memorização. Psicologicamente, também, mais uma vez aí, estudos falando, é comprovado que nós lembramos de 90% do que ouvimos, vemos e fazemos. 90% é comprovado. Então, vamos lá na memorização e nos gestos com as crianças. Uma coisa também que esse é particular meu, tá? Eu prefiro sempre escrever em letra bastão para as crianças. Tá? Até quando elas estão ali com 7 anos, 8 anos, né? Tem criança que vai até 8, 9 anos para serem alfabetizadas. E a letra bastão é mais fácil para elas assimilarem, né? Do que uma letra cursiva ou aquela letra. Esqueci o nome daquela letra, que ela é uma letra de forma, mas com letrinhas pequenas, letras minúsculas. Esqueci o nome da letra.
Eu li, mas eu não anotei. Então, eu sempre coloco na letra bastão, para ficar mais fácil para as crianças entenderem, tá bom? Isso é uma coisa minha. Já vi professores colocando na letra cursiva. Eu acho assim, que às vezes a criança pode ter até 8, 9 anos, mas é certeza que a bastão ela vai entender melhor do que a letra cursiva, né? Algumas, né? Tem algumas que acabam tendo dificuldade. Então, um versículo, aqui, ó, ele tem que estar ligado ao objetivo da sua aula. Como que tá, gente? Tá tudo bem? Tá dando para entender? Tá sendo rápido demais? Tá tudo bem? Tô falando rápido? Vocês fazem isso durante a aula? Oi, Lu. Oi, voltei, gente. Tá muito boa a sua aula, né? Tá explicando bem direitinho. E vamos continuar um pouco. Tem mais coisa aí para você ensinar pra gente, né, tia Fabi? Então, tá bom. Tem sim, Tia Lu. Tem bastante coisa. Que bom, então. Tá dando para entender. Olha, o versículo... Ai, pastora Eliana. Obrigada, pastora Eliana. O versículo, então, ele está ligado ao objetivo da aula. Gente, lembra que a gente acabou de falar que 90% é no que eu vejo, falo e faço, né? Então, o Senhor está comigo, não temerei. Tem a ver com a nossa lição, que é a lição da tempestade? Com certeza, né? Eu não vou temer. Jesus acalmou a tempestade, Jesus está comigo. Ele vai colocar tranquilidade no meu coração, ele vai me dar paz, não é? Então, o versículo é: o Senhor está comigo, não temerei. Salmos 118, 6. Colocando desenhos para as crianças entenderem. Então, elas vão ver, ó, o desenho, o Senhor, e fazendo gesto junto. O Senhor está comigo, não temerei. Tá vendo? Vou mostrar para vocês pertinho. Fico um pouco perdida aqui na hora de mostrar. Vamos ver. Dando para ver? Aí. Então, falando com as crianças. O Senhor, agora, sem o papel, o Senhor está comigo. Não temerei. Salmos 118, 6. E por repetição. Aí, o que a gente pode brincar com as crianças na hora do versículo? Agora, só vai repetir para mim quem gosta de alface. Eles amam, né? Aí vai lá, só quem gosta de alface. O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, 6. Agora, só quem gosta de chocolate. Aí eles gritam: Ah, eu gosto, eu gosto. Eles amam essa brincadeira. O Senhor está comigo, não temerei. E agora, não sei não se vocês vão gostar. Só quem gosta de cebola. Daí eu até brinco com eles, porque eu não gosto. Eu falo, a tia não gosta de cebola, só vocês que vão falar. Aí sempre tem alguém que gosta, ou que gosta de falar que gosta, né? Aí vai lá, daí a criança fala, o Senhor, e eu fico quietinha, porque eu não gosto. Daí eu falo, ixi, agora ninguém vai gostar, agora ninguém vai falar, porque só quem gosta de sorvete. Ah! Daí todo mundo faz uma festa. Aí você pode mudar. Só quem tem vermelho na roupa. Só quem tem. Aí eles olham o tênis, a roupa. Só quem tem a cor azul. Quando eles já estão alfabetizados ou estão no início da alfabetização, eu gosto de colocar um pouquinho também dessa parte. Aí eu falo:
só quem tem a letra E no nome. Daí, eles também repetem. Eu olho primeiro as crianças, né? Aí eu vejo lá que tem só uma criança que tem a letra W, Wellington, por exemplo. Daí, e agora, só quem tem a letra. Eu acho que essa letra ninguém tem. Só quem tem a letra W. Eu tenho, tia, meu. Daí eles falam, eles amam, porque vai mexendo com eles vão repetindo e vão memorizando. É muito importante. E tem outros tipos de brincadeiras também. Você pode pegar uma bolinha e jogando. Para quem eu joga a bolinha, fala o versículo. Aí a criança falou o versículo, pode jogar. A criança joga para outra. Tem o de esconder palavras. Você faz o versículo em várias folhas, em várias partes, e vai tirando. E eles amam também, porque eles se sentem o máximo, porque eles vão falando e não vão errando, né? Eles ficam todos felizes quando eles acertam tudo, até que você tira todas as folhas e eles ficam felizes que eles acertaram tudo. Então, essa memorização de versículo é muito importante, porque ela tem tudo a ver com o objetivo. Eu estou mais um pouquinho aí ensinando sobre o objetivo, né? Mais um pouquinho colocando no coraçãozinho deles qual foi o objetivo da aula. A parte do louvor, gente, eu amo louvor, né? A tia Lúcia lá da igreja, a tia Lúcia que está aí, ela sabe que eu amo louvor. Não sei, não tenho muita voz, gente, mas não tenho problema, eu não tenho vergonha. Louvor infantil eu amo cantar, e eu canto mesmo com eles, eu amo. Também tem que estar ligado ao objetivo. Você pode ter outros louvores, outros cânticos, mas pelo menos um tem que estar ligado ao objetivo. Essa aula, por exemplo, eu tentei lembrar agora de um louvor, de um cântico, mas eu não consegui enquanto eu estava preparando. Aí, como a gente prepara 7 semanas, 7 dias antes, não é mesmo? Não é? A gente prepara 7 dias antes a aula. Aí, como é 7 dias antes, então a gente já vai pensando qual é o louvor relacionado ao meu objetivo. Aí eu procurei na internet, olha por que tem que fazer a aula antes, tem que preparar antes. Fui na internet procurar louvor, aí eu achei lá, pequenos atos, Deus cuida de mim. Um louvor que eu não conhecia, lindo. Até depois, se vocês quiserem aí depois procurar, lindo. Olha que legal. A Francine, oi Fran, tudo bem? A Francine usa dado para memorização do versículo. Que legal, eu nunca usei dado. Que legal, Fran, eu vou usar. Vou fazer esse teste também, gostei. Que legal. Aí a criança joga o dado? Então, o cântico também deve estar ligado ao nosso objetivo. Deixa eu contar para vocês uma vez que aconteceu. Meu filho, quando ele era pequenininho, ele amava, sempre gostou muito de ir na igreja, tinha na escola dominical, e tinha um culto infantil. E daí no culto infantil, ah, olha, a pastora Eliana perguntando se vai ficar gravado, tia Lu. Ai, que legal, já inscreveu no canal, que bênção. Vai ficar gravado, né, tia Lu? Vai ficar gravado, gente. Uma benção dessa, imagina se não. Vai ficar gravadinho aqui, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês desejarem, tá bom? Tem muito conteúdo legal, né? Então a gente tem que anotar mesmo, tem que fazer bom uso dessa ferramenta que a tia Fabi está trazendo aqui pra gente, tá bom? Pode continuar, tia Fabi. Que bom, então tá bom. Que bênção, vai ficar gravado então. Aí, gente, deixa eu contar o que aconteceu no louvor. Uma vez com o meu filho. Então, toda vez que ele ia para aula, eu sempre pergunto, gente,
filho, o que que você aprendeu hoje? Qual que foi a historinha de hoje? Desde quando ele ia nos bebês. Porque a gente aprende que desde os bebês a criança tem que ter palavra assim. Meu filho, ele decorava, memorizava versículo desde pequenininho, de 2 anos, 3 anos. A tia da escolinha dava os versículos para ele. Aí em casa a gente fazia junto, conversava bastante, ele memorizava os versículos. E daí, um dia eu fui buscar ele na aulinha, eu falei, filho, e hoje você aprendeu uma música nova? Um louvor novo? Aprendi, mamãe. Ai, que legal! Ele tinha 3 anos. Aí eu falei, qual que é a musiquinha, filho? Conta pra mãe. Tinha um tio que dava aula. Ele era pré-adolescente, gente. Ele é uma bênção. Ele já era bênção naquela época. E ele era bênção mesmo. Ele ajudava muito. E as crianças amavam ele. Ele era, acho que adolescente. Ele devia ter uns 12 anos na época. E ele ajudava na aula. E E até hoje ele é um tio, tá o quê? Sim, deve ter uns 20 anos quase. Meu filho tem 3, 7 anos. Então, 12, 19 anos, 20 anos ele deve estar, de 19 anos. E ele continua no Ministério Infantil, ele é uma bênção mesmo. Como eu não falei com ele antes, então eu não vou falar o nome dele, tá bom? Mas ele é bênção demais. Mas daí eu falei, filho, e daí? O que que você aprendeu hoje na aula? Qual foi a musiquinha? Mamãe, eu aprendi assim. O nome do tio era João. Eu aprendi assim, mamãe. João, João, João. Eu não aguentava de rir. Era nova música que o tio cantou a aula toda para ele. Ele falou. Aí, mais importante, gente, foi só uma brincadeira, só que eu lembrei agora, foi muito engraçado no dia. Né? E eu estava toda naquela expectativa de saber qual era a musiquinha, ele sempre falava, e era o João. Era a musiquinha do João. Falei, ai, tá bom. Então, o louvor também tem que estar ligado ao objetivo. Depois, se vocês quiserem ouvir esse louvor, gente, muito lindo. Pequenos atos, Deus cuida de mim. As atividades que ficaram agora por último. Eu deixei as atividades aqui, tem até um dado que a Francine falou, que usa dado até na memorização do versículo, né? As atividades eu coloco como resgate do objetivo. Gente, é tudo sobre objetivo. E antes eu já pensava no objetivo, mas olha como como falta essa reflexão, né? O mesmo eu pensando no objetivo, eu não estava atingindo o meu filho, né? Eu falei, e as outras crianças, como que elas estão chegando em casa? Isso me fez refletir muito. Então, resgate do objetivo envolve a lição, o objetivo e o versículo. São brincadeiras ligadas a tudo isso que envolve o objetivo. Então, tem o jogo da memória de pessoas. O jogo da memória de pessoas, não sei se alguém aqui já brincou com eles. Então, você coloca lá, você faz o jogo da memória normal, ou de personagens bíblicos, perguntas bíblicas. Você faz uma pergunta com resposta, né? E entrega para cada criança. Cada criança recebe o seu cartãozinho. E daí, você chama uma criança lá na frente, ou você mesma pode começar com esse jogo da memória. Então, a criança está lá com o jogo da memória, lá na frente, com o papelzinho dela. E daí ela tem 3 chances. Então, envolve a classe toda. Ela fala o dela, da Sabrina. Aí a Sabrina lê e mostra a cartinha dela. E a criança que está lá na frente também. Ela falou a cartinha dela e mostrou. Sabrina, a Sabrina falou a resposta, não era. Ah, e o João? Aí o João fala qual é a resposta que está na cartinha dele e mostra. Ah, e o João também não é. Então não é. Você pode desvirar, João. Pode desvirar sua cartinha. Ah, e a Lúcia? Aí a Lúcia vira.
Aí, a resposta da Lúcia é a pergunta dela que estava na frente. Aí, as duas sentam. Aí já dá a carta. Aí as duas entregam a carta e vai outra criança. Ah, não é? Então, três chances, senta no lugar, outra criança vem na frente. E daí eles vão brincando de jogo da memória, mas com criança. Né? Não o jogo da memória igual a gente brinca na mesa, mas o jogo da memória com criança. Cada criança passou a cartinha e o amigo tenta adivinhar qual é a criança que está com o par da memória dele. As crianças gostam também e envolve toda a classe. É bem legal. Tenho dado com perguntas relacionado ao objetivo também, relacionado à lição, né? Eu acho que o dado com perguntas vocês conhecem também. Tem as fichas, cartaz com fichas e números para escolher. Quando tem, você faz um monte de cartazinho com o número 1, 2, 3, 4, 5, e a criança vai lá, escolhe o número, e aquele número é uma pergunta para ela. E muitas outras. Eu vejo que, Tia Lu, agora no canal, na Escola Bíblica na Escola EBD, que está sendo online, Tia Lu, como que é mesmo o programa? Oi! É EBD online. EBD online, né? Eu acho que Isso. teve dica também de atividades, Tia Lu? Ainda não. Teve oficina com a tia Fati, mas essa atividade aí que você está falando não teve. Vai ser ótimo, a gente vai colocar lá também no grupo, né? Essa parte aí que você está falando, quer dizer, toda a live, porque realmente toda a live está sendo muito bom. Ai, que bom. Pode continuar, Fabi. Então tá bom. Travou um pouquinho aqui, mas então tá bom. E agora, então tem todo esse resgate da atividade. E agora finalizou. Eu estou com o último aqui. Na verdade, é muita coisa para falar quando a gente vai falar sobre preparar a aula. Até os últimos 10 minutos, Tia Lu, eu queria colocar coisas. Eu estava imprimindo, porque eu falei, meu Deus, eu quero falar disso, meu Deus, eu quero falar disso. Então é muita coisa para falar, né? Eu até coloquei aqui que eu imprimi de última hora também, que eu queria mostrar. São essas duas fichas que depois eu posso disponibilizar também para facilitar no preparo da aula. Então, essa ficha que eu tinha mostrado inicialmente, que tem o ensino principal, o objetivo, o quebra-gelo, a lição com o tema, o problema e a solução, a conclusão e o apelo, que é importante. Sobre o apelo, é muito importante, a gente não pode esquecer nenhuma aula, sabe? Aconteceu comigo agora, muito recente, do apelo. Eu estava numa aula e eu fui falar sobre a luz do mundo, né? Uma aula sobre a luz do mundo, tá até aqui o cartaz. As crianças amaram, tiraram fotinhas, eu sou a luz do mundo, teve um versículo. E daí uma criança falou assim para mim: tia, gente, eu estava encerrando a aula e eu não fiz o apelo. E uma criança falou assim para mim: glória a Deus, porque ele falou. A criança falou: tia, você sabia que dentro de mim eu tenho um pouquinho de escuridão e um pouquinho de luz? Ele falou assim, eu falei: Senhor. Eu falei: ai, pai, muito obrigada, Deus, porque ele falou. E me perdoa porque eu não fiz o apelo. Ele falou: tia, eu tenho o mal e o bem dentro de mim. E daí eu falei para ele que quando a gente tem Jesus no coração, aí a gente só tem luz na nossa vida, que desejo que Deus amava ele, o desejo de Deus era que ele tivesse só luz, que não tivesse escuridão, tivesse só bem na vida dele. Aí eu falei do plano da salvação para ele e ele aceitou Jesus. E aconteceu pouco tempo de acabar, pouco tempo de acabar os cultos nessa pandemia, né? Um pouquinho antes já estava na pandemia, só que a gente estava tendo culto presencial. Então, o apelo é muito importante.
E daí tem esse outro, que aqui fala sobre louvor, versículo e atividades resgate do objetivo. Ajuda muito você na hora de preparar a sua aula para ser uma aula completa, né? E o principal é o Espírito Santo, né? A gente faz a nossa parte, nós temos que nos preparar sim, como a palavra fala, que a gente tem que se aperfeiçoar. Quem ensina tem que ter o aperfeiçoamento, mas o papel principal é o Espírito Santo. Nós somos um canal. E finalizando, quero deixar esse versículo para vocês. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, né, para ajudar. Estou à disposição. Amém, Tia Lu, foi essa palavra. Amém. Teve bastante gente que participou, né? Teve a Francine, teve a Lúcia, Caminho da Paz, tem bastante gente aí acompanhando a live. E essa live realmente foi bênção de Deus, né? Foi um assunto bem objetivo, falando sobre o objetivo dentro da sala do departamento infantil, né? Que não é chegar lá e dar só papel e caneta, desenho, para as crianças ficarem desenhando, né, cartão para os pais no final do curso. Não, quando a criança sai da sua casa e vai para a igreja, o objetivo é aprender a palavra do Senhor. Então, hoje foi uma aula completa, né? Para quem tinha dúvida aí como começar a fazer esse trabalho, é só seguir as redes sociais da Tia Fabi. Tia Fabi, como que está o seu canal no YouTube? No YouTube está como Tia Fá Ministério Infantil. Amém, gente. A Dô também está aqui, a Dô Artes, a Elizabeth. Estou aqui para apoio da Fabi e Lúcia, aprendendo. Olha! Amém. Deus abençoe, a Elizabeth falou, né? Que bênção. E, irmã, aqui no final dessa live, vai ficar, então, na descrição desse vídeo, o canal, o link que vocês vão poder acessar e ir direto lá no canal da Tia Fabi. E também um link no grupo do WhatsApp, aonde eu e a Tia Fabi estamos como ADM, né? Administradora de um grupo infantil. Se você quiser entrar nesse grupo, tirar mais dúvida, conversar com a Tia Fabi, fica à vontade, né? Porque o nosso objetivo realmente é fazer com que o Ministério Infantil cresça, mas dentro da palavra do Senhor, né? Porque nos últimos 3, 4 anos, tem trazido muitas histórias seculares. A história secular se conta na escola, né? Mas a palavra de Deus a gente tem que ministrar ao coração das crianças para que elas cresçam e elas aprendam. Qual é o objetivo da leitura bíblica? É trazer lições espirituais para a nossa vida. Então, quando uma criança ela aprende uma passagem bíblica, ela vai ser fortalecida. Então, é por isso que muitas pessoas nos dias de hoje estão doentes, fracos, né, dentro da igreja. Qualquer coisa já vem um desânimo, uma depressão, um cansaço. Por quê? Porque não tiveram uma boa base. Então, que você que é pregador do Ministério Infantil, professor do Ministério Infantil, que você toma consciência do seu chamado e que você coloque em prática todas essas regrinhas básicas que a tia Fabi trouxe, mas que vai fazer uma grande diferença dentro do seu departamento, né? Você viu aí que ela é bem organizada, imprimiu tudo. Queria até imprimir mais, né, tia Fabi? Queria mais, tem bastante. Ela é bem organizada mesmo, ela foi lá, correu, estudou, ontem a gente conversou um pouquinho, ela planejou essa aula com muito carinho para vocês. Então, nunca é de qualquer maneira. Ah, é para Deus? Não, não é de qualquer maneira. Você precisa se dedicar, se colocar na posição, orar, consagrar, buscar e manejar bem a palavra de Deus. Hoje em dia, né, tia Fabi, as pessoas querem ter recursos grandes, bonitos, caros, que chamam atenção. É bonito aos olhos, mas não alimenta o coração. Então,
o pregador, o professor, ele precisa manejar bem o maior recurso que nós temos, que é a palavra do Senhor, a Bíblia. Amém, gente? Verdade, amém. Tia Lu, Pode falar, tia Fabi? Fica à vontade. você falando agora, eu lembrei, eu até anotei aqui e que eu ia comentar, você falando sobre o alimento para a criança. Eu vou ler aqui sobre o crescimento espiritual das crianças. Olha, a confirmação de Deus. Eu falei, eu tenho que falar. Pode É, falar. hoje estamos acostumados com fast food, comida sem vitamina, que só sustenta. Na hora é deliciosa, mas não tem o conteúdo. A aula sem objetivo é a mesma coisa. A criança não tem uma lição de prática de vida. Ela ouve na aula, mas não fez sentido para a vida dela. Ela não foi alimentada. Acaba sendo um fast food. Tá vendo como que Deus fala? Ele fala em todo o tempo conosco. Mas para você conseguir ouvir a voz do Senhor, você precisa limpar os seus ouvidos espirituais, né? Começar a entender o que o Senhor quer falar comigo. Por que que eu parei para assistir essa live? Porque eu gosto da Fabi? Não. Eu gosto da Tia Lu? Não, não é nada disso. Por que que eu parei para assistir essa live? Porque eu quero aprender mais sobre Deus. Nós aprendemos com essa troca, né? Um com os outros. Amém? Que você possa Amém. ter aprendido e praticar aí na sua igreja, né? É verdade, amém. A Lúcia colocou amém. A Dô colocou umas mãozinhas levantadinhas. Amém, que Pessoal, vocês bênção. gostaram dela, né? Da tia Fabi. Então, ó, acabando essa live, vocês podem se inscrever no canal da tia Fabi, tá bom? Porque a tia Fabi, ela vai trazer muitas ideias bacanas, diferente do nosso canal, apesar de ser Ministério Infantil, mas sempre tem alguma coisa diferente. Então, vá lá no canal dela, se inscreva, acompanha, vai ter muitas novidades. Ela já andou falando algumas coisas para mim. Sei que é bênção de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Amém. É isso aí, Tia Lu. Obrigada pelo convite, Tia Lu. Eu que agradeço a sua participação aqui conosco, tá bom? Amém. Gente, Obrigada, beijo para vocês. pessoal. Já chegou a 1h07 de live. Passa rapidinho quando a gente está falando do Senhor, né? A tia Bel está aqui. Muita bênção essas tias. A tia Bel tá devendo aí uma live pra gente, né, tia Bel? Eu tô tentando pegar ela, gente. A Dô colocou Deus é fiel mesmo. Que bênção, né, gente? Então, quero desejar aqui um feliz resto aí de noite que a gente ainda tem, né, pela frente. Agora é 9h14. Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar, a sua casa e o seu ministério, tá? Não deixe ninguém falar, não é para você, chega, para, estaciona. Ainda mais agora na época da pandemia. Quantas pessoas, né, tia Fabi, parou? É verdade. Né? Pararam com tudo. Gente, não é hora de parar, é hora de marchar. Então, aproveita essas dicas que foi lançada aqui hoje no canal e coloque em prática e restaura aí o seu ministério, a sua EBD, o culto infantil, faça online, mais fácil, né? Leva a palavra do Senhor, seja aí um semeador. Tem muito solo fértil ainda precisando ser aí regado com amor, com carinho e com a palavra do Senhor. Amém? Beijo para todos. Amém. Boa noite. Tchau, Fabi. Tchau, gente. Beijo, tchau, tia Lu. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, Eu gente. que agradeço.